Ou alguns já botaram que usou Padlet. Kahoot. Por enquanto, quem está ganhando é o Kahoot. O maior sempre é o que aparece mais central em letra maior, é porque as pessoas estão colocando mais, por exemplo. Socrative, GeoGebra, Excel, Google Apresentação, Jamboard, Canva, YouTube, Roleta dos Nomes, Forms, WordWall, Padlet, mais alguém botou também. Apareceu Drive. E aqui embaixo ele também dá a quantidade, né? Para quem nunca viu essa ferramenta, ele dá a quantidade de pessoas, por exemplo, que já voltaram, 16 no caso, né? Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Boa noite, eu sou a Simone, sou aqui de São Paulo. Boa noite. Essa ferramenta, esse Mint, ela dá a quantidade de pessoas que estão votando, e aí você falou que a palavra que está em tamanho maior é a quantidade de pessoas que votaram mais vezes essa palavra. Isto. Depois, em algum momento, ela dá uma porcentagem de que cada palavra, tipo assim, 10 pessoas ou 10% foi Kahoot. Ela dá isso ou não? Nesse formato aqui, não, porque eu botei nuvem de palavras, mas tem outros formatos que ele vai formando gráficos em barra e aí dá a quantidade, por exemplo, entendeu? Ah, então essa ferramenta também a gente pode colocar como a gente quer que ela seja a apresentação. Como a gente quer, ela tem 20 possibilidades, por exemplo. Ai, muito obrigada, viu? Nada. Nesse caso aqui, não, ele só vai aparecer mesmo, não diz quanto de cada pessoa colocou, não. Mas tem outras possibilidades também de usar ele, né? Mas eu acho que é porque a grande maioria das pessoas usa mais ele para nuvem de palavras. Então, basicamente, o que mais apareceu em si foi o Kahoot, né? O Meet, que vocês estão usando quase que frequentemente, né? O Jamboard, GeoGebra, basicamente, quem é da área das exatas, da matemática, física. O Drive, né, que vem sendo também bastante usado, o Google Forms. Então, basicamente, foram esses. O Padlet aparece que em algum lugar sumiu, nem tô vendo mais ele. Aparece em algum lugar ainda pequeno, mas alguém já usou, né? Ele. Então, basicamente, hoje a gente vai tratar dessa ferramenta, né? O Padlet, que na verdade ele funciona como um mural, certo? É como se fosse aquele flanerógrafo que tem nas escolas, onde é colocados avisos ou alguma informação. Só que a grande novidade dele é que ele não é um simples quadro parado. Ele permite interação. Ele permite que, se alguém colocou algum aviso nesse quadro, outra pessoa vá lá e comente esse aviso que foi colocado. E, além disso, ele permite que você curta comentários, denota, avalie. Então, a gente vai começar primeiro vendo, ele não precisa baixar. Claro, se quiser baixar, pode baixar, mas ele não precisa baixar. Ele é acessado de forma online. Tanto professor quanto aluno pode usá-lo de forma online. E caso o professor queira criar, quem quiser criar um Padlet, um quadro,
precisa ter a conta. Quem for interagir dentro do Padlet não precisa ter a conta. Não necessariamente precisa estar logado também na conta. Então, a gente vai começar primeiro mostrando como é que a gente faz a nossa conta no Padlet, e aí a gente já pode ir criando. O Newton vai começar aí com vocês. Pronto, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí, que o áudio esteja bacana. E como a Kiara falou, a gente vai iniciar aqui, primeiramente, vendo como é que a gente acessa, né, essa ferramenta, tá ok? Eu vou começar a apresentar aqui para vocês, compartilhar aqui a minha tela, tá? E o seguinte, a maneira mais fácil da gente acessar essa ferramenta, o Padlet, seria a seguinte. Todos nós aqui já estamos no Google Meet, então todos nós já estamos logados aí em algum e-mail para fazer esse acesso ao Google Meet. Então aqui, só mostrar aqui para vocês, o meu e-mail já está logado aqui, @gmail, tá? Eu vou abrir aqui uma nova guia e vou digitar padlet.com, tá? Padlet.com, dou Enter, e já foi aqui para o site, vamos dizer assim, da ferramenta, tá? Para o acesso da ferramenta. Aqui, a maneira mais fácil da gente fazer o login seria aqui, ó, já que a gente já está logado em uma conta de e-mail, nós podemos vir aqui simplesmente em fazer login, clica em fazer login, e em seguida você vai escolher a sua conta de e-mail que você já está logado, por exemplo, ou alguma outra conta de e-mail que você queira associar a essa conta Padlet, tá ok? Se eu clicar aqui em fazer login pelo Google, tá? Minha conta é uma conta Google, eu vou escolher essa aqui, que é a minha conta institucional do IFCE, tá? Cliquei e já vai direto aqui para a minha página inicial. Caso vocês não tenham feito, a primeira vez que vocês estejam acessando o Padlet, ele vai pedir simplesmente para fazer um cadastro. Então você bota, opa, quero fazer o cadastro, ele vai colocar duas opções para vocês, a opção gratuita e a opção paga. Vocês escolhem a opção gratuita para a gente começar a utilizar, certo? E depois de feito isso, ele vai vir aqui para essa tela inicial do Padlet, tá ok? Aqui já está feito o login no Padlet e com a minha conta aqui associada, tá? Eu pediria que vocês, na medida do possível, fossem tentando fazer essa inscrição, porque aí a gente vai fazendo aqui algumas interações, mas como a Kiara bem frisou, não necessariamente as pessoas que vão, vamos dizer assim, postar alguma coisa, publicar alguma coisa nesse mural, precisam necessariamente ter uma conta do Padlet. Mas como a gente está utilizando aqui para fins educativos, se vocês já quiserem fazer esse procedimento aqui para já ver, é um procedimento bem simples, tá ok? Me deem um retorno aí se está tudo ok. Pronto, Fabiana aqui já fez o procedimento, tá? É um procedimento bem simples. Tá? E enquanto vocês vão fazendo esse cadastro, eu vou só explicando aqui nessa tela inicial o que seria esse Padlet. Como a Kiara falou, basicamente é um mural colaborativo, tá? É um mural. E qual que é a diferença, ou é só um mural? Então, qual que é a diferença desse mural? Primeiro que ele permite uma interação muito mais rica entre os participantes. Então, ele pode ser um mural dinâmico, em que você vai aproveitar para estar utilizando durante as suas aulas síncronas, por exemplo, também. Ou em atividades assíncronas também, sem problema. No decorrer aqui da oficina, a gente vai perceber que existem várias e várias maneiras da gente utilizar aqui o Padlet. Inclusive, à medida que nós formos mostrando para vocês quais são todas as ferramentas, né, as opções de utilização, talvez vocês consigam até criar, aguçar aí a criatividade para criar outras maneiras que não só essas que a gente vai sugerir, tá ok?
Então, isso aqui, além dessa interatividade, outra coisa muito bacana no Padlet é que eu tenho uma grande variedade de mídias que eu posso colocar nesse mural. Então, quais são os elementos que eu vou publicar ou postar nesse mural? O Padlet traz para a gente uma gama muito variada, vamos dizer assim, de possibilidades. Tá ok? Então, todos aqui a gente pode ir acompanhando. Já tem aqui essa tela inicial, tá? Aqui já são outros 2 murais que eu já criei, mas vamos aqui então criar o nosso primeiro mural. Como é que a gente faria isso? A gente pode clicar aqui nessa ferramenta aqui, ó, tá? Criar um Padlet, clico. Depois que eu clico em criar Padlet, ele me aparece essas 8 opções aqui. No decorrer da oficina, a gente vai estar detalhando com calma quais que seriam as características dessas 8 opções. Mas o que são essas 8 opções? São basicamente formas da gente organizar o nosso mural. Então, dependendo da escolha que eu faço aqui, o mural vai ser organizado de forma diferente, ou seja, essas coisas que eu vou colando, publicando nesse mural, elas vão ficar organizadas de forma diferente. Então, a princípio, aqui a gente tem 8 possibilidades. Para a gente começar, eu vou selecionar essa primeira aqui, que é a opção mural, tá ok? Você simplesmente clica aqui no botão selecionar, vou dar o clique, e ele vai abrir aqui o meu primeiro mural. Tá? No momento que eu abro, ele abre essa janelinha aqui direita, ó, certo? Que tem algumas informações para a gente preencher aqui, algumas informações, configurações visuais, tá? Que a gente vai começar a trabalhar o nosso mural. Primeira coisa, então, o título, tá? A gente pode escolher o título aqui para o nosso mural, colocar aqui, por exemplo, Oficina Padlet, tá? Além disso, além do título, eu posso colocar também uma descrição, tá? Logo aqui abaixo. Como descrição, deixa eu colocar aqui, por exemplo, a data de hoje, mas dependendo do tipo de mural ou do objetivo que você esteja utilizando esse mural, poderia ser um comando também para a turma, por exemplo, ou qualquer descrição que você queira colocar, tá? Depois do título, depois da descrição, tem a opção aqui ícone. Esse ícone nada mais é do que um emoji que vai vir aqui para a esquerda, uma figurinha que vai aqui para a esquerda, certo, do título. Vou selecionar aqui para vocês uma dessas opções, ó. Tem aqui ícone, vou escolher aqui uma determinada figurinha. Tem aqui aquelas mesmas opções ali, geralmente disponíveis para a gente no WhatsApp, tá? Então, vou selecionar aqui algumas só para vocês verem onde é que vai ficar esse ícone. Ó, escolhi aqui o relógio, ele veio aqui para o lado esquerdo, e aí a gente pode estar escolhendo alguma dessas figurinhas de acordo com o tema desse mural, tá? Vou escolher aqui esse, vou voltar. Tá? Existem outras opções aqui. Daqui a pouco eu volto. Esse aqui é o endereço do meu mural. Isso aqui vai servir para quando a gente quiser compartilhar com alguém esse mural, tá ok? Mas além disso, continuando aqui nessas outras opções visuais, eu tenho aqui, por exemplo, o papel de parede. Ele já vai selecionar um aqui para você, ele selecionar aleatoriamente, mas a gente pode modificar aqui em papel de parede. Existem algumas opções, cores sólidas, então à medida que eu for escolhendo aqui, ó, o meu papel de parede vai se modificando. Tá? Então eu tenho aqui as opções cores sólidas, gradientes, que seria a junção de algumas cores, tá? Texturas e estampas, e aí já tem aqui algumas opções que o próprio Padlet já dá para a gente. E por fim, eu tenho também essa parte aqui, imagens, tá? E a gente pode estar escolhendo algum desses tipos aqui também. Tudo bem? Além disso, o que acontece? Eu posso vir aqui também e adicionar o meu próprio papel de parede. Se eu clicar aqui, eu posso pesquisar por aqui mesmo alguma imagem do
do Google, por exemplo, posso fazer um desenho, posso colar algum link, certo? Fazer o upload de alguma imagem que eu já tenha no meu computador. Então, tudo isso são as opções para a gente colocar como papel de parede para o nosso mural. Dando continuidade aqui, vou voltar, escolhi esse. Tem esse esquema de cores. Esse esquema de cores está relacionado às publicações ou essas postagens que eu vou colocar aqui no meu mural. Tá? Então, você pode colocar aqui um tom mais, um tom branco ou um tom preto. Tá, ok? Além disso, deixa eu colocar aqui as postagens como sendo na cor preta. Eu tenho as fontes aqui. À medida que eu vou modificando, vai modificando aqui, ó, essa fonte que eu estou escolhendo. A princípio eu tenho essas 4 opções aqui, certo? E aí você pode modificar isso também. Além disso, o que mais que a gente pode configurar? A gente pode configurar as publicações. O que seria isso? Por exemplo, toda vez que alguém for colar alguma coisa ou postar alguma coisa nesse mural, eu quero que o nome dessa pessoa seja exibido? Se sim, eu clico aqui, tá? Então, a postagem de cada pessoa vai ficar como uma publicação. E qual o nome que vai ser colocado? De acordo com o login aqui que a pessoa fez. Se a pessoa não tem uma conta no Padlet, vai ser colocado como anônimo. Então, por exemplo, se o seu aluno, você não exigiu que o seu aluno fizesse uma conta no Padlet, vai ficar aqui o nomezinho em cima anônimo, mas o próprio aluno na postagem, ou na colagem, na cola que ele vai colocar aqui no mural, ele pode já identificar em formato de texto, tá? Só para exemplificar isso aqui. Vou colocar aqui a posição dessa publicação, dessa postagem. A última, ela vai ser as novas publicações, elas vão ficar aqui sendo mostradas primeiro ou por último nesse mural. E aí fica a seu critério também. Outra opção interessante é essa parte aqui, pessoal, de comentários, tá? Então aqui, alguém colocou alguma coisa aqui no mural. Eu vou permitir que nós façamos comentários, por exemplo, nessa publicação da pessoa. Isso aqui é muito interessante justamente para aumentar essa interação. Então, você, professor, que coloca, por exemplo, uma pergunta para fazer uma introdução sobre algum tema que está sendo discutido em sala de aula, pode-se colocar uma pergunta, ali vai ser, por exemplo, a sua primeira postagem, e os alunos podem ir comentando embaixo, tá? Então, seria uma opção interessante fazer esses comentários, se você quiser justamente instigar aí essa interação. Além disso, para cada postagem, eu posso configurar uma reação. Então, aqui no caso, tá nenhuma reação. No entanto, eu tenho aqui algumas opções. Essas opções, por exemplo, tem a opção curtir, parecida lá com o do Facebook, tem a opção votar, apoiar ou reprovar alguma publicação, certo? Dar um like ou votar. Essa aqui eu posso adicionar estrelas, que aí vai ficar nessa escala de 1 a 5 estrelas para aquela postagem, para os alunos interagirem e poderem ver, por exemplo, o trabalho de outros ou postagem de outros alunos e dar uma espécie de avaliação aqui, ou uma nota específica mesmo. Uma pontuação, por exemplo, aqui que eu posso configurar de 0 a 100, de 0 a 10. Para a gente aqui, eu vou colocar, como é o nosso primeiro mural, eu vou colocar só a opção curtir, tá ok? Voltei aqui com a reação. Além disso, eu tenho também essa parte interessante, que é a filtragem do conteúdo, tá? Se a gente clicar aqui nesse exigir aprovação, eu, como sou, aqui no caso, eu sou o autor, vamos dizer, desse mural, tá? Então, antes de qualquer publicação ser colocada aqui, visível para todo mundo, ela vai passar primeiro por uma aprovação minha, tá? Isso é interessante se você quiser filtrar justamente o conteúdo que está ali. Talvez não seja tão interessante, porque tudo que vai ser, vamos dizer assim, colocado, vai ter que passar primeiro por você, né? Então pode ser que, por exemplo, para uma aula
síncrona, talvez seja interessante. Então, mas aí fica a critério do professor. Além disso, tem esse outro aqui que é o filtro de linguagem obscena. Então, se por algum motivo o aluno colocou lá alguma linguagem obscena, se eu clicar aqui, ele vai substituir palavrões por emojis, tá? Então, eu vou colocar aqui. Para esse primeiro mural, eu vou tirar aqui essa exigir aprovação, tá? Para que o pessoal possa, para que nós possamos ir publicando aqui algumas coisas, tá? E aí, olha que interessante, eu posso simplesmente, depois que eu fiz aqui as configurações, eu clico em próxima, certo? Está tudo pronto, eu posso começar a publicar. Então tá aqui o meu mural, como eu configurei inicialmente, com o ícone, título, subtítulo, o próprio papel de parede. Ah, mas eu quero modificar alguma daquelas configurações, onde que eu posso editar tudo isso? A gente pode vir aqui, pessoal, na ferramenta, aqui na engrenagemzinha, ó, certo? Configurar. A partir do momento que eu clico aqui, ó, essa aba abre para mim novamente, tá? E aí eu posso novamente editar o título, o ícone, várias e várias configurações aqui que a gente tinha feito anteriormente, tá? Eu vou fechar aqui e aqui está o nosso layout, vamos dizer assim, do nosso mural. Eu vou só voltar aqui para o Google Meet para ver se tem aí alguma dúvida. Vocês estão entendendo aí por enquanto? Alguma pergunta? E daqui a pouco a gente vai começar as postagens e eu vou mostrar para vocês as possibilidades dessas postagens, tá? Mas vocês conseguiram acessar lá o Padlet direitinho? Tá? Fiquem à vontade aí para interagir aqui também. Beleza. O pessoal aí tá conseguindo, tá? Pronto, show de bola. O pessoal aí está conseguindo. Quem perdeu, por algum motivo perdeu o começo, né? Está sendo gravado aqui e logicamente depois fica disponível aí para vocês. Professor Ananias está perguntando aqui qual o grande objetivo dessa ferramenta. Tá. Isso, o João ali tá falando ali de uma forma. Eu não coloquei assim de forma explícita qual seria o grande objetivo, porque na verdade ele tem várias e várias possibilidades. No decorrer aqui da oficina a gente vai sugerir algumas, mas por exemplo, a gente tem, como ele é um ambiente de interação, você pode utilizar durante as aulas expositivas para fazer uma introdução a algum assunto. Você pode utilizar durante uma aula expositiva para entender, para fazer uma sondagem de quais conteúdos, por exemplo, os alunos já tiveram contato, certo? Lá na frente a gente vai poder ver que ele pode também ser usado como uma espécie de curadoria de materiais, ou seja, eu quero fazer um mural aqui com vários e vários links interessantes sobre uma determinada disciplina, por exemplo, tá? Então ele pode ser utilizado dessa forma. Como é um mural, como é interativo e como os tipos de mídias que eu posso colocar nele são diversos, acaba que tendo várias aplicações também, tudo bem? Mas eu vou mostrar aqui para vocês um tipo de aplicação, tá? Para vocês, vou voltar aqui para o nosso mural e vou mostrar aqui como é que eu publico, como é que eu coloco algum elemento aqui nesse mural, tá? Então, por exemplo, tem algumas opções. Eu posso clicar simplesmente nesse maisinho aqui, nesse ícone, ou, se eu clicar, ó, ele apareceu aqui a minha primeira publicação, tá? Ou eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui no mural, tá? Quando eu dei 2 cliques aqui no mural, ele já abriu essa outra, uma espécie de post-it aí para a gente, tá? Em que eu vou poder colocar essa primeira postagem, primeira publicação, tá? Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, tá? Vou colocar aqui o curso que eu estou cursando, que eu estou fazendo aqui no Instituto Federal, só como exemplo.
E aí aqui é o título da minha postagem, e aqui eu posso escrever alguma coisa, tá? Ou seja, a primeira forma de inserção de informações aqui nessa postagem é em forma de texto, certo? Por exemplo, essa é a primeira forma. Além disso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções, e aí é um grande diferencial do Padlet, que eu posso incluir ou anexar aqui nessa minha postagem. Primeira coisa, eu posso simplesmente fazer o upload de algum arquivo, tá? Um arquivo de texto ou uma imagem, tá? Então, quando eu clico aqui em upload, ele vai pedir para eu escolher um arquivo que vai estar já no meu computador. Eu posso escolher o arquivo. Quando eu escrevo aqui, escolher o arquivo, ele simplesmente, perdão, voltando aqui, em escolher arquivo, ele simplesmente abre aqui essa aba e eu posso escolher algum arquivo que já esteja aqui no meu computador. Vou escolher aqui uma imagem aqui qualquer, tá? Clicar aqui em abrir, ele vai então carregar essa imagem. Tudo bem? Seria basicamente isso. Essa é a primeira opção, upload, tá? Você pode inclusive fazer upload aí de outros arquivos. Deixa eu ver se ele demorar aqui muito, eu vou cancelar para mostrar as outras opções aqui para vocês. Clicar aqui em cancelar, em fechar, só para mostrar outras opções. Eu posso também incluir um link, tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia puxar o link de algum outro site, certo? Vou colocar aqui, por exemplo, Instituto Federal do Ceará, tá? TV IFCE Fortaleza, por exemplo, tá? Eu poderia clicar aqui no link, Ctrl C, Ctrl V, e voltar para cá e colocar aqui o link, tá? Salvar. Quando eu salvo aqui, percebam, ele já vai vir aqui e anexa a minha publicação. Então, você pode colocar aí qualquer site que você acha interessante, um material, por exemplo, você acha interessante para disponibilizar para os seus alunos, ou os próprios alunos que, durante a construção do mural, estariam colocando esses links lá. Tá? Eu vou remover aqui só para mostrar algumas outras opções. Esse aqui da lupinha, que é o Google, ele é uma opção bastante rica, porque a gente pode colocar aqui, ó, ele abre, eu não preciso ir lá abrir uma outra aba do Google para escolher fazer uma pesquisa. Eu simplesmente clico aqui na lupa, ele vai me abrir aqui essas opções, certo? E eu posso fazer aqui a minha pesquisa de imagem, vídeo, GIFs, então botar aqui alguma informação aqui, por exemplo, Beatles, e procurar aqui algum GIF ou alguma imagem. Já estou fazendo aqui uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa aqui do Google, eu posso clicar e ele vai vir para cá, tá? Então a gente já viu aqui que tem a forma de texto, tem a forma de imagens, ou inclusive outras formas, como formas de GIFs, por exemplo, tá? GIFs, áudios e por aí vai. Tudo bem? Então aqui é uma opção que facilita bastante para você colocar vários e vários tipos de materiais aqui. Além disso, pessoal, eu posso colocar, tem essa quarta opção aqui, que é uma foto. Se eu clicar aqui nessa foto, ó, ele já vai abrir aqui um outro guia, certo? E já vai abrir a minha câmera. Então eu posso, inclusive, tirar uma foto instantânea do que eu esteja falando aqui agora, por exemplo, para vocês, tá? Eu vou clicar aqui, ele aciona um cronômetro, tá? Depois disso eu posso salvar. Depois que eu salvo a foto, ela já vem aqui também, já fica adicionada aqui a sua publicação. Interessante aí para ver o que os alunos estejam fazendo ali no exato momento, por exemplo, tá? Além disso, pessoal, tem esses 3 pontinhos aqui, tá? Esses 3 pontinhos, os primeiros é o upload, link, Google e foto. No entanto, eu tenho aqui outras opções. Eu posso simplesmente capturar um vídeo da sua câmera, então você pode fazer vídeos curtos. É interessante que
para não ficar muito também, ele precisa de uma extensão. Então, e além disso, se você colocar muitos filmes, né, sugerir que os alunos façam isso, pode ser que o mural fique muito carregado, e aí tem um limite máximo aqui, vamos dizer assim, de material que você poderia colocar. E se colocar filme, esse limite seria bastante consumido. Então, talvez não seja interessante colocar aqui uma gravação específica do computador ou do celular do aluno por esse motivo, mas é uma opção. Além disso, tem também áudio. Então, eu posso simplesmente por aqui mesmo, sem ir para nenhum outro canto, clicar aqui no áudio. Depois que eu clicar aqui, ele simplesmente começa a gravar, já está aqui gravando, certo? Depois eu posso colocar pausar aqui para não ficar muito grande, certo? E posso dar uma olhada aqui no áudio, tudo bem? Playback and save, por exemplo. Tá? Aqui ele vai ficar disponível aqui para a gente, eu posso dar o play aqui, ó. Pronto. Então aqui eu simplesmente colocaria aqui em salvar, só para mostrar outras opções para vocês, vou clicar aqui em voltar, tá? E fechar. Pronto. Além disso, eu posso inclusive fazer um desenho específico lá para o aluno. Se eu clicar aqui em desenho, 3 pontinhos, desenho, ele me abre essa janela aqui, que eu simplesmente tenho aqui a opção de uma caneta e de uma borracha e algumas cores aqui disponíveis. Então, você poderia, inclusive, fazer aí algum esboço ou pedir que o aluno fizesse algum esboço, não sei, ficaria aí a seu critério. Mas também tem essa opção aqui de simplesmente fazer um desenho lá na hora para o seu aluno, por exemplo. Tá? E aí já, depois que você salvar aqui, por exemplo, já ficaria aqui incluído, anexado na minha publicação também. Tá? Vou clicar aqui em remover o anexo, só para a gente ver algum outro local, outra opção. Além disso, tem essa opção aqui, lugar também, simplesmente você escolheria aqui um determinado local, tá? Para colocar e anexar. Seria interessante aí para fazer uma contextualização nas aulas de história, geografia, ou até mesmo de língua estrangeira. Também anexaria essa localização lá na sua publicação, tá? E, por fim, eu também tenho essa opção de, vamos dizer assim, se eu já tiver outro mural, eu posso colocar o link do mural aqui. Opa, pois não, deixa eu voltar aqui para... Professor, boa noite. Essa ferramenta aí da parte, eu sou Alfredo Oliveira, sou professor do Estado aqui do Ceará. Aqui. Opa, Alfredo, me diga uma coisa, essa localização, ela pode ser usando aquele aplicativo Google Maps, alguma coisa que a gente localize naquela foto lá real do aplicativo, ou tem que ser algo que esteja na net ou nos nossos arquivos? Não, ali aquela localização, deixa eu voltar aqui para tirar essa tua dúvida. É como se você estivesse acessando o Google Maps, só que você não está precisando ir lá abrir outra aba aqui do Google e acessar o Google Maps. Você simplesmente viria aqui em lugar e, por exemplo, vamos colocar aqui Fortaleza, certo? Ele vai procurar uma aqui a foto do localização. Instituto Federal de frente, por exemplo, será que... Pronto, entendi. Ele tem aqui, eu não sei se ele vai, talvez fique aqui um pouco lento, mas deixa eu ver aqui, para a gente ver com essa, vamos dizer assim, com essa possibilidade, né? Deixa eu colocar aqui o Instituto Federal. Ele vai te mostrar no mapa o Instituto Federal do Ceará. Eu não sei se aqui, especificamente, ele vai ter aquela visão da rua especificamente, entende? Mas, por exemplo, o endereço, uma localização, a gente já poderia passar, né? Sim, exatamente. Esse seria o intuito. Então, colocar aqui FCE, Fortaleza, por exemplo, Avenida 13 de Maio. Vamos ver aqui se ele consegue localizar. Pronto, ó. Então aqui, ó, ele já deu um zoom específico aqui no Instituto Federal, tá? E aí eu tenho aqui a visão de rua, satélite,
né, que aí modificaria, daria para ver aqui o Instituto Federal, daria para ver aqui o estádio Presidente Vargas aqui do lado, poderia aqui mostrar com o marcador especificamente esse local aqui, então ele colocou aqui exatamente aqui na piscina lá do Instituto Federal do Ceará, tá? E localizando que aqui nesse quarteirão está o Instituto Federal do Ceará. E aí se eu clicar aqui em salvar, ele vai vir com um link aqui para a minha publicação, certo? Esperar aqui um pouco, ele está anexando. Pronto. Eu quero ver um pouco mais de detalhe, tá? Poderia clicar aqui. Quando eu clico, ó, ele mostra lá no mapa, tá? Especificamente. Eu não sei se ele tem essa visão da rua, né? Que seria o Google Street, por exemplo, né? A gente pode procurar isso aqui depois. Entendeu, Alfredo? Beleza, professor. Show de bola. Então isso aqui é interessante porque você pode, inclusive, aqui eu coloquei algo bem regional, né? Mas a gente poderia ir para vários locais aqui no caso, né? Opa, eu fiz aqui a minha publicação e quero editar. Eu posso vir aqui, ó. Publicação já está aqui no mural. Tem essas três opções, tem essas opções aqui. Eu tenho excluir publicação ou eu posso editar. Quando eu clico aqui em editar, ele já me abre aqui essas outras opções aqui novamente. Então aqui, só dar uma, ver se ele consegue aqui, ó. Coloquei aqui, ó, Coliseu Roma. Então ele conseguiu já fazer essa identificação para o pessoal da área de história, geografia, a gente está fazendo aí, poderia fazer também um estudo aí cultural de alguns países, de alguns locais, né? Outras culturas, outros países, seria interessante também um mural nesse sentido. Então, ou a biografia de algum cientista, matemático, físico, e ver aí alguma coisa relacionada à sua trajetória, né, os locais por onde ele passou. Tem várias e várias possibilidades para você mostrar isso para o seu aluno ou pedir para que o próprio aluno faça o mural também. Seria interessante porque aí, nessa atitude de pesquisa, né, do aluno, ele já aprende bastante, né? Esse processo de aprendizagem seria extremamente rico. Então, se eu clicar aqui em salvar, ele vai fazer o anexo aqui também, tá? A essa publicação e vai mostrar aqui. Então, se eu der um clique aqui na publicação, ele dá um zoom aqui, por exemplo, nessa localização, nesse mapa que eu coloquei. Tudo bem, pessoal? Além disso, deixa eu só editar aqui de novo. Professor? Opa, pois não, pode falar. Opa, quem falou aí foi o Marcos, se eu não me engano. Professor, boa noite, desculpe incomodá-lo. Não, que isso, fica à vontade. Por algum acaso, essa ferramenta Padlet, ela faz sincronização com outras, por exemplo, eu sou professor de biologia, com o BioRender ou com outras próprias ferramentas que o MIT já disponibiliza para a gente? Opa, Marcos, eu não sei se é só aqui, mas pelo menos aqui para mim está cortando um pouco. Mas a sua pergunta foi se ela faz essa interação com outras ferramentas, não é isso? Tá cortando mesmo a Acho que foi. internet dele. Basicamente, ele permite que você pegue links de outros sites e vá colocando dentro do mural. E uma única opção que ele tem aí é de você compartilhar o link via Classroom. Ele já tem essa integração com o Classroom. Mas, por enquanto, outras, basicamente, é pegando o link mesmo e colando lá, né, no mural.
Isso, exatamente. Essa interação ela é de forma indireta, na verdade, você já tem ela integrada ali com vários recursos, né, como o próprio pesquisa, a aba de pesquisa do Google. Mas aí, se você quiser, como a Kiara falou, um outro ambiente, né, específico relacionado aí à sua área, por exemplo, de biologia, ela te dá essa opção do link, né, para o aluno acessar, por exemplo. Né, você poderia colocar isso lá. Tá? Além disso, pessoal, deixa eu só mostrar aqui alguma uma última uma última opção aqui, que seria aqui, ó, 3 pontinhos, adicionar um Padlet. Então, você pode colocar também um link para outro Padlet ou outro mural que você já tenha feito. Então, se eu clicar aqui em Padlet, ele vai me mostrar uma lista de outros Padlets ou outros murais que eu já tenha colocado. E aí aqui pode ser outros murais que outros alunos possam ter feito, ou até um link para um outro mural que o próprio professor tenha feito, tá? Então, agora, pessoal, coloquei aqui a minha primeira publicação, eu vou sugerir que vocês, né, me ajudem a construir esse mural. O que eu posso fazer? Se eu vier aqui, como é que eu faço para disponibilizar isso para alguém, para que eu consiga justamente criar esse mural, construir esse mural de maneira colaborativa, tá? Eu posso vir aqui novamente aqui na engrenagem, modificar, e aqui eu pulei essa informação aqui, mas ó, tem copiar para a área de transferência. Se eu clicar aqui copiar para a área de transferência, seria a mesma coisa do que vir aqui em cima, no Ctrl+C e Ctrl+V aqui no URL desse mural, tá? Mas eu posso simplesmente aqui, ó, copiar para a área de transferência e eu vou simplesmente colar o link para esse mural aqui no chat com vocês, tá? E aí o que eu quero que vocês, como uma sugestão, deem uma olhada, publiquem alguma coisa, certo? Pode ser uma foto, pode ser um texto apresentando, pode ser um local que você goste, ou a cidade de onde você está trabalhando, ou de onde você está falando, por exemplo, certo? Então, explorem essas possibilidades da publicação nesse mural, tudo bem? Que aí a gente vai vendo aqui aos poucos como é que esse mural vai sendo construído, tá ok? Vocês podem também comentar outras postagens, ou seja, o colega colocou aqui uma postagem dele, você pode dar o like, você pode colocar algum comentário, tudo bem? Fiquem à vontade. E aí eu vou voltar aqui para o meu mural e vou ver aqui se já temos aqui, opa, já temos bastante coisa aqui, tá? Então, percebam que à medida que vocês vão colocando, ó, tá? O mural vai crescendo e, além disso, por exemplo, percebam que a maioria de vocês aí, por exemplo, já tem o Padlet, já fizeram essa inscrição agora, o nome de vocês está aparecendo aqui em cima também, ó. Então, tenho aqui já uma postagem da Maria Clara, tá? Graduanda em Letras de Português, Lucas Barro, Márcio Rocha. Então, além do nome que ela já colocou aqui na própria postagem, tem o nome em cima do próprio usuário, vamos dizer assim. No entanto, pode ficar aqui também como anônimo, aqui, ó, Alfredo Luiz, por exemplo, talvez ele não estivesse logado, e aí fica aqui como anônimo, porque é como se ele não tivesse logado na conta do Padlet. Mas isso aí é interessante porque os alunos não necessariamente precisam fazer aquele cadastro que a gente fez. Eu sei que é um cadastro simples, mas às vezes o aluno tem aquela resistência, né, a fazer aquele tipo de cadastro. Mas se ele tiver ali na posse dele o próprio link para o Padlet, já fica aqui, certo? Ele já tem acesso para fazer a postagem nesse Padlet, certo? Então seria basicamente isso. Então já temos aqui algumas postagens bastante interessantes aí do pessoal, já colocando foto, colocando link, colocando imagens, tá? Então seria basicamente isso.
Eu vou mostrar aqui para vocês outras coisas interessantes, que é o seguinte. Ah, professor, eu quero compartilhar esse meu mural. Como que eu faria? Poderia vir aqui, ó, compartilhar. Ele vai mostrar aqui as opções de compartilhamento. Então, você pode aqui simplesmente copiar o link para a área de transferência, aquela mesma opção que eu já tinha colocado. Você pode colocar aqui, obter um QR Code, ele vai mostrar aqui para a gente, vai gerar um QR Code, e o aluno poderia também, vocês poderiam disponibilizar esse QR Code, certo? Incorporar o seu blog ou site, você pode enviar por e-mail, e aí aqui eu tenho aquelas 3 opções de integração com algumas outras plataformas, né, que é compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, ou compartilhar numa própria sala do Google Classroom. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me perguntar, opa, em qual sala específica você quer compartilhar. Então, você poderia aqui selecionar a turma. Aqui eu tenho 4 turmas que eu estou participando no momento, certo? E ele seria compartilhado lá no Google Classroom, esse mural. Vou apertar fechar, clicar em fechar aqui, tá? Além disso, pessoal, o que acontece? Imagine que você pediu para o aluno fazer esse mural, ou como um tipo de trabalho, ou você quer salvar esse mural de alguma forma, você não quer que ele fique simplesmente só ali, digitalmente, né, disponível na internet. Você pode também salvar esse mural como imagem, como PDF, uma planilha do Excel, dependendo do caso, mas eu vou mostrar aqui para vocês essa opção aqui, ó, salvar como PDF. Obviamente com todas as publicações que vocês já fizeram, tá? Eu vou clicar aqui em salvar como PDF. Ele vai abrir uma nova aba, ele vai perguntar, você quer no formato A4? Quer no formato retrato, paisagem? Você pode simplesmente publicar PDF, vou publicar o PDF, vai demorar um pouquinho e vai gerar esse PDF. No caso aqui, tal como estava lá, um pouquinho diferente, mas com todas as publicações, certo? Aqui eu tenho o usuário, o texto que foi colocado e a descrição da postagem, inclusive aqui, obviamente, com a imagem que foi anexada, com o link que foi anexado. Então, dependendo do caso, isso aqui, por exemplo, para início de aula, já poderia ser, uma das opções seria um mural de apresentação aí dos alunos, principalmente nessa época de ensino remoto, né, por exemplo, e pode ser que você não conheça ainda o aluno, né, novato, coisas do tipo, mas já fica com o mural ali, inclusive para toda a turma. Você pode disponibilizar isso aqui para a turma se você achar interessante. Então aqui, ó, fica aqui o mural em formato PDF, tá ok? Vou voltar aqui, vou fechar aqui o PDF, só para mostrar isso para vocês. Antes da gente dar uma continuidade, falar um pouco mais sobre algumas outras, vamos dizer assim, formas didáticas, né, pedagógicas que a gente pode utilizar o Padlet, que a gente vai discutir daqui a pouco, eu tenho essas opções aqui também, ó, alterar a privacidade. Esse alterar a privacidade seria, vamos dizer assim, a configuração de quem que vai ter acesso àquele seu mural. Eu quero colocar esse mural para um grupo específico, só para quem tiver o link, ou todo mundo pode ver. Então, você poderia vir aqui, ó, vou voltar aqui de novo, compartilhar e alterar a privacidade. No caso aqui, ó, além disso, os visitantes podem escrever. Então, é por isso que vocês estão fazendo as suas publicações aí. Ela está configurado como qualquer pessoa que esteja visitando esse mural, ele pode escrever, ou seja, publicar alguma coisa. Vou clicar aqui em alterar a privacidade, só para mostrar aqui as opções. Ele está configurado como secreto, certo? O que significa isso? Ó, o Padlet vai permanecer oculto, mas se eu optar por compartilhar, essa pessoa consegue acessar. Compartilhar de que forma? Ou mandando um e-mail, ou colocando o link, que talvez seja a maneira mais fácil aí que eu coloquei aí para vocês. Então, ele vai ficar oculto do público. Como assim oculto do público? Deixa eu só abrir aqui uma outra aba e vou mostrar isso aqui para vocês. Padlet.com. Está aqui aquela tela inicial do Padlet, a primeira que a gente viu. A gente criou aqui, ó, a gente clicou, perdão, em criar um Padlet. Mas eu posso também, ó,
clicar aqui em galeria. Então, se eu clicar em galeria, ele vai me mostrar a galeria de todos os Padlets que estão disponíveis para todo mundo. Não é esse o caso aqui do meu. Como o meu eu coloquei como secreto, ele só pode ser acessado por quem tem o link. Esse link chegou ali na forma ou por e-mail, ou lá pelo Google Classroom, ou por uma mensagem de bate-papo no WhatsApp, e por aí vai. Mas aqui também nessa galeria são os Padlets que estão disponíveis aí para todo mundo visualizar, tá? E aí é interessante que vocês deem uma olhada depois, que aí a gente vê aqui as diversas formas de aplicações, né, visuais que esses murais podem ser utilizados. Então, esse meu aqui que a gente está fazendo agora, ele não vai aparecer aqui na galeria. Por quê? Vou voltar aqui para a oficina. Porque ele está configurado como secreto, certo? Se ele tivesse configurado aqui embaixo, ó, como público, opa, aí sim ele poderia ir lá para a galeria. No entanto, ele está aqui como secreto. Qual que é outra opção? Teria uma opção aqui um pouco mais restrita, que é essa parte de senha. Eu poderia, além de ter o link, a pessoa teria que colocar a senha que eu iria configurar aqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então, além do link, a pessoa vai ter que ter essa senha. Isso seria interessante, por exemplo, porque o aluno vai ter acesso ao link, aí vai que ele coloca o link, né, para uma outra turma, por exemplo. Certo? Apesar de que ele também teria acesso à senha, né? Teria que organizar isso aí. Tá, mas é uma opção um pouco mais restritiva, que além do link, você teria que colocar uma senha. E por fim, essa aqui privado, ele seria totalmente um Padlet, um mural totalmente fechado. Eu vou continuar aqui nessa opção secreta, ou seja, todo mundo que tem esse link, ele pode publicar. E aí aqui eu tenho como configurar também essas pessoas que estão visualizando ou visitando esse mural, elas têm aqui algumas opções, ó. Todo mundo aqui está colocando como podendo escrever. E aí é por isso que vocês estão podendo publicar aí, que vocês estão colocando. Poder escrever, poder publicar. A gente poderia colocar só como poder ler, a pessoa só visualizaria, não poderia fazer nenhum tipo de comentário ou interação, certo? Ou poder editar. E aí, se poder editar, a pessoa teria um controle total, o acesso total. Ela poderia mudar, por exemplo, papel de parede, mudar título, mudar todas as configurações. Esse poder editar, talvez só se fosse, obviamente, um grupo de professores, por exemplo, alguma coisa do tipo. No nosso caso aqui, está como pode escrever. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês as opções de compartilhamento. Eu vou voltar aqui, vou fechar, tá? E percebam aqui que nosso mural já tem algumas opções aqui. A partir de agora, pessoal, a gente seria interessante, deixa eu voltar aqui para o Google Meet. Vocês têm alguma dúvida? Estão pensando aí nas formas de utilização, né, do Padlet? Alguma dúvida por enquanto? Pronto, ó, o Marcos Vinícius já está fazendo aí a divulgação do dele, ó, já tem um feito relacionado a um curso de graduação, certo? Então fiquem à vontade para dar uma olhada também, tá? A partir daqui a gente vai falar um pouco mais, pessoal, sobre as maneiras como as diversas maneiras que a gente poderia utilizar esse equipamento, essa ferramenta, né, no nosso dia a dia de sala de aula, ou até sugerindo trabalhos para os alunos, tá? Então, Kiara, você gostaria de fazer, por exemplo, mostrar aquelas diversas formas de organização e a gente ir pensando junto aí, sugerindo para o pessoal algumas maneiras de utilização durante a aula? O que você acha? Sim, sim. Vamos só deixar uns 5 minutinhos para eles interagirem, comentar uns dos outros. Acho que a grande maioria já botou algumas postagens. Pronto, show. Vou voltar aqui para o nosso. Curtirem ou tentar alterar aí aquela das estrelas, Newton, para deixar, para dar estrela, por exemplo. Tá em curtir, né? Isso. Como a Kiara está falando, pessoal, só voltando aqui, está configurado aqui, ó, vocês podem colocar aqui o like, né? Curtir aqui, o gostei.
A gente pode vir aqui novamente aqui em configurações e modificar aqui, por exemplo, ó, reações. As reações estão configuradas para curtir. Mas eu posso aqui, ó, modificar e colocar adicionar estrelas. E aí vocês vão ter a opção de dar de 1 a 5 estrelas nas publicações dos seus colegas. Inclusive fazer aí alguma observação, ou comentário, interação aí com eles. Vou colocar em voltar e vou salvar. Quando eu salvo aqui, ó, vou fechar. Percebam que já apareceu aqui diferente, ó, avaliar. Se eu clicar aqui em avaliar, eu tenho aqui a opção de 1 a 5 estrelas aqui. Vou colocar aqui 5 estrelas para avaliação, tá? E foi feita aqui a avaliação. Uma avaliação com 5 estrelas. Tudo bem? Então, isso aqui é configurável também, tá? Então, fiquem à vontade para interagir, para perguntar aí um pouco do pessoal. Acredito que todos nós, todos não, né? Algumas pessoas aí estão no Brasil afora, né? Então, seria interessante também interagir aí com o pessoal, já pegando alguns contatos. Aqui o Arthur, por exemplo, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Então, vamos dar um tempinho aí para vocês interagirem. E também depois a gente pode, inclusive, gerar o PDF e disponibilizar aqui para vocês esse mural já feito. Vou voltar aqui. Professor Newton, Opa, pois não? perdoe-me, já está com algum tempo que eu não uso essa ferramenta, Padlet. Eu utilizei ela no finalzinho da graduação e hoje eu já estou lecionando, enfim. Como é que eu Certo. faço para ver outras pessoas que já curtiram o meu Padlet, ou que já visualizaram, na verdade? Deixe-me dar uma olhada aqui. Kiara, você sabe se tem algum canto específico Eu para acho isso? que não tem, não dá para você saber quem curtiu o teu comentário. Só dá para ver a quantidade de interações, né? 10 pessoas curtiram. E também não dá para saber quem entrou, por exemplo. Ele não tem, por exemplo, tu disponibilizou o teu agora, o teu link, Marcos. Não tem como saber quem entrou para dar uma olhada. Ele não tem ainda essas opções. Pronto, Marco, já seria uma sugestão aí, né, de melhoria aí para o Padlet, até para, já que é interativo, né, saber quantas Porque tem como pessoas ver quem visualizaram. curtiu, né? Por exemplo, eu coloquei lá alguns artigos, alguns vídeos, tem como ver quem curtiu. Eu pensei que também tivesse como ver quem visualizou, quem teve acesso. Mas obrigado pela resposta, professor. Tá ok. E aí, como é que estão? Já pensaram aí algumas ideias de como usar na sala de aula? Alguém já tem alguma sugestão para compartilhar com a gente? Exatamente, pessoal, vamos pensando aí nas maneiras que a gente poderia utilizar esse mural aqui nas próprias aulas, ou como sugestão de trabalhos aí para os alunos, para facilitar Boa o noite, processo. tudo bem? Opa, Camila, boa noite. Eu falo daqui da Universidade Federal de Goiás. Eu gosto muito de utilizá-lo quando a gente vai iniciar o semestre, né, para apresentação dos alunos, para eles colocarem ali as suas experiências, as suas vivências ali, né, tanto na área acadêmica quanto profissional.
durante o semestre, eu gosto muito de fazer fechamentos de disciplina, que você usou uma palavra aí que eu não conhecia, curadoria, né? É que a gente não usa esse termo. Como se fosse um fechamento de aula. E eu acredito que ele funciona desde o ensino fundamental até o superior, né? Porque aí a gente consegue fazer a exposição das ideias dos alunos, o que realmente ficou, que é o mais importante da atividade, o que foi que realmente fez sentido para ele ali. E aí eu gosto muito de deixar livre a questão deles escreverem e também colocar gravações, né? Ou as imagens, né? Por exemplo, esses dias a gente estava falando sobre anatomia, eu pedi eles para colocarem uma figura de anatomia, só que junto com essa figura deveria ter um áudio explicativo dessa figura ali, daquele tema. E também gosto de usar no final do semestre como feedback, porque lá ele não precisa colocar o nome dele. Então, o aluno não vai se sentir intimidado de dar opinião sobre a disciplina, né? Então, ele coloca lá o que teve de interessante, um feedback de coisas para próximo semestre a gente poder melhorar, né? Porque sempre tem algo a melhorar, né? Cada turma tem uma carinha diferente. Acho que é isso, as minhas considerações. Semelhantes à minha, professora Camila, inclusive. Eu costumo, geralmente, na verdade, até fazendo uma correção, costumava, né? Porque já no final desse ano eu já não utilizava mais o Padlet. De tão cansado que às vezes os meninos já estavam, professor de novo. Mas eu costumava sempre utilizar ele no fechamento de unidades. Tipo, eu estou trabalhando com uma unidade, proteínas vegetais, que é o tema desse Padlet que eu disponibilizei aqui para vocês. E aí a gente fazia um apanhado geral de tudo que foi trabalhado. Então, era disponibilizado os artigos que foram debatidos na disciplina, vídeos, mapas mentais, roteiros de atividades, por exemplo, que foram desenvolvidas em casa. E aí, o intuito mesmo do Padlet, no final da unidade temática ou da disciplina, né? Enfim, eu trabalhava mais com questões de unidade temáticas, que é o foco que é dado aqui na área onde eu ensino, e aí a gente acabava desenvolvendo mesmo esses resumões sobre unidades temáticas. Então, se a gente estava falando sobre proteínas vegetais, então, tudo que a gente falou de proteínas vegetais, vamos pegar os arquivos que a gente debateu, e aí, vamos fazer aqui alguns resumos desses artigos, eles só colocavam os tópicos. Então, de proteínas vegetais, a gente falou sobre funções e aplicações e diversidade. E aí lá estavam os tópicos e todos discriminados no Padlet, enfim. E aí vídeos, curiosidades, o foco mesmo que eu gostava mais era dos mapas mentais, né? Mas existem N aplicações. Tem algum tempinho que eu não uso, inclusive, né? Acho que dá para voltar a colocar já novamente nas aulas. Tem uma coisa também que é muito interessante, professor. Uma outra funcionalidade que tem, mesmo eu tem 3 ferramentas que eu sempre utilizo, que é o Padlet, o Mentimeter, né? E o Wordwall, se eu não me engano, que é assim que se pronuncia. Mas o Padlet também tem uma função, além do mural, daquela da linha do tempo, né? Então, é muito bacana, quando a gente está trabalhando historicamente, a questão cronológica, né? E deixar que eles criem, né? Essa linha do tempo, né? Com as informações ali da época, ou até mesmo da matéria, já que a gente está falando de um resumo, né? De um fechamento de ciclo. O que mais de sugestões? Vou aqui compartilhar minha tela e vou mostrar algumas outras opções e também os outros formatos, né? Porque a gente está usando... A gente começou só com mural, né? Ainda a gente está nesse formato mural. São 8 tipos de formato. E você só pode construir gratuitamente 5. 5 murais, né? Mas você pode criar uma outra conta e aí você faz mais 5, aí fica com 10 e dá para fazer com 2 turmas, certo, Leilana? Mas no gratuito ele só permite 5. Mas, em geral,
O gratuito dá para a gente fazer muita coisa. Eu acho que dá para fazer muita coisa que a gente necessite. Ele já tem muitas ferramentas disponíveis. Eu não sei que outras ferramentas a mais o pago tem, né? Não sei se é só apenas o aumento do número de murais, né? Eu não sei informar. Então, vamos continuar aqui. Eu abri aqui meu Padlet, por exemplo. Vou apagar esse aqui. Vou criar um novo, né? Porque eu já tenho 5. Então, do mesmo jeito, criar um novo. Vou criar um Padlet. Quando eu crio, ele me dá essas 8 opções. Mural, que foi esse primeiro que a gente criou, esse formato, né, de mural. Vou deixar aqui do jeito que tá, não vou configurar, deixar pronto. E aqui eu já posso publicar o que eu queira, né? Uma possibilidade, por exemplo, podia ser perguntado o que você sabe sobre, no caso da matemática, cilindro. Podia deixar essa pergunta, e aí os alunos podiam colocar o que eles entendem por cilindro para introduzir uma aula sobre cilindro. Eles podiam colocar uma imagem, por exemplo, eles podiam colocar o que é que eles sabem sobre esse sólido cilindro, e aí o professor iria vendo essas interações com os alunos. Ou também eu poderia criar o que você sabe, depois o que aprenderemos, e por fim, o que você aprendeu na aula, né? Professora Chiara, deixa eu lhe interromper, se me permitir, é claro, né? Tá certo. Eu fico olhando isso daí. Na passada a gente teve aquela oficina com o Jambo, não foi? Isto. Essa aplicabilidade aí em formato de mural, assim, um mural interativo com os alunos, é muito similar ao do Jamboard lá, né? Ou eu estou enganado? Sim, porém, tipo, no Jamboard, o aluno tem que ter o aplicativo, né? Ele tem que baixar. Ele não permite, assim, uma interação se uma outra pessoa comenta a postagem do outro colega, por exemplo. Ele também não tem essa questão de dar uma nota, curtir esse comentário, legal. Ele não tem beleza, entendi. É bom elencar, assim, essas pequenas diferenças, porque eu, enquanto aqui aluno, eu fico me perguntando para onde é que eu uso um, onde é que eu uso o outro. Sim, mas bacana, sim. Gostei aí, obrigado. Mas aí o Jamboard, em geral, a gente pode usar mesmo para nossas aulas, de forma síncrona, e preparar uma aula toda nele, né? No Jamboard. Já que ele tem as opções de caneta, de escrever, é um espaço todo branco, né? Pois é, deixa eu só acrescentar Pode falar. Uma ferramenta que eu assisti aí nessa aula do PAPMEN agora de 2021, que finalizou hoje, né? Acredito que amanhã vai ser o encerramento do PAPMEN. A professora lá usando um quadro branco e ela anotando, pô, muito bacana, é o whiteboard, né? O whiteboard. Isso. Tem muitos também, depois que a gente vai mostrar, tem um que eu uso muito, é o Open Board, principalmente para quem das exatas. Eu acho que aquele whiteboard substitui até a pessoa não precisa mais nem comprar a mesa digitalizadora, não é não, professor? Já faz tudo, né? E aí uma ideia pode ser isso aqui. O que você sabe, o que você quer aprender, né? Ou seja, o que aprenderemos, e ao fim o que você aprendeu. Só que se a gente deixar nesse formato de mural, pelo que vocês viram anteriormente, as mensagens vão ficar tudo desorganizada. E eu queria, por exemplo, se o aluno botasse uma postagem, o que você sabe,
eu queria exatamente que ficasse nessa coluna e não espalhado. Então, a gente vai aqui nesses 3 pontinhos e vamos alterar formato. E ele tem exatamente o que a gente quer, coluna. Pronto, coluna. Então, eu quero que na primeira coluna fique o que você sabe. E aí os alunos vão botar o que eles sabem sobre o tema. E vai ficar tudo organizado nessa coluna, por exemplo. Deixa eu permitir a entrada aqui de alguém. A segunda coluna, eu quero saber o que aprenderemos. E na última coluna, o que você aprendeu. Então, agora ficou mais organizado. Posso até excluir. Se eu quiser, também posso mudar a cor, certo? Botar umas cores nele. E aí, aqui na primeira coluna, os alunos vão postando o que eles sabem. Na segunda coluna, depois dessa breve, depois do que os alunos botaram, o professor pode adicionar aqui o que é que vai ser aprendido, o que é que vai ser visto na aula. E, por fim, os alunos vão relatar aqui o que eles aprenderam. E aí fica organizado aqui no formato de coluna, por exemplo. Então, não gostei desse formato de coluna. Aqui eu posso botar quantas colunas eu quiser a mais, se eu tivesse outras perguntas, certo? E para eles adicionarem, é só ir clicando no mais, que vai criando notas, essas notinhas, né? E eles têm as mesmas opções de colocar foto, vídeo, no mesmo formato do mural que a gente estava anteriormente. Eu quero outro formato, então eu vou aqui e alterar formato. Eu quero um formato conversa. Formato conversa é aquele formato tipo WhatsApp. Se eu tivesse criado um grupo de WhatsApp, e eu posso iniciar com um tema. Relatem sobre o filme que foi visto. Essa seria a minha pergunta aqui, nessa espécie de fórum de discussão, né? E aí eles vão listando aqui, colocando o que eles acharam do filme. Da mesma forma, podem colocar foto, imagem, alguma imagem relacionada, GIF, áudio, qualquer coisa. Vou botar aqui, sei lá, natureza. Vou botar esse link aqui, ele publica. Então, é tipo um formato de WhatsApp mesmo, um grupo de WhatsApp. E aqui eles vão interagindo. Como aqui eu não botei nenhuma configuração aqui, né? Quando eu configurei de reação, por exemplo, eles podem curtir o comentário, se eu quiser, dos demais. E eles também podem, por exemplo, estar adicionando comentários nessas publicações. Então, aqui, ok, legal. E assim, eles vão interagindo. É tipo um grupo de WhatsApp, certo? Só que aqui eles é mais rápido inserir uma foto, inserir uma imagem, curtir o comentário de outro colega e conversar com o outro colega a partir da mensagem que foi colocada. Ok? Entendido? Aí, por exemplo, não gostei não desse, vamos mudar para o outro. Vamos alterar formato novamente, alterar formato. Ele também tem essa opção de grade. Essa opção de grade, basicamente, é como se fosse um mural, porém ele organiza tipo em retângulos. Como assim retângulos? Se eu observar essas 4 postagens, a maior é essa. A maior foi essa aqui, que ocupa o maior aqui, espaço aqui. Então, a próxima postagem vai ficar, a próxima linha, né? A postagem, ela não vai ficar aqui, ó, nesses espaços que estão em branco. Vai ficar organizado bem de forma de grade mesmo. Vai começar aqui, a partir da maior das postagens, vem logo em seguida a outra, ó. E assim vai continuando. Ele não ocupa esses espaços em brancos, como no mural que a gente criou, ó, que apesar, por exemplo, desse do Ananias ser o maior, se tivesse em grade, não ia ter esses aqui, por exemplo, não ia ter esse, nem esse, esses dois iam aqui para baixo. É só mesmo para facilitar, talvez, uma melhor leitura dos dados, certo? Entendido também a diferença? Então, esse aqui é o formato grade, certo?
E aí, por exemplo, um formato grade, poderia sugerir aos alunos para coloquem aqui suas atividades, a foto do seu caderno. Como aqui permite que bata a foto instantaneamente, né? Ele podia bater aqui e colocando a foto da atividade que ele fez no caderno, por exemplo. Isso aqui é o formato grade. Ah, não gostei do grade. Vamos aqui para alterar o formato. Tem também o formato tela. Esse formato tela, ele é legal para a gente fazer, por exemplo, mapas mentais. Aqui ele se sobrepõe. Eu posso sobrepor postagens, os outros eu não podia. Aqui já pode. E eu posso mover livremente para qualquer lugar da tela. Vou botar um aqui, vou botar o outro aqui, vou botar um outro comentário aqui, e vou mudando aqui as posições. E vou dizer que essa que tem a imagem é meu tema central. O tema central, e eu peço, então, para os alunos relacionar essa imagem com algum comentário. E aí, eles podem conectar uma imagem à outra. Como? Vou aqui nesses 3 pontos. Conectar uma publicação. Então, essa imagem vai se conectar, por exemplo, com esse texto. Ou, como esse aqui vai ser o tema central. Então, vou aqui cancelar. E cada um dessas postagens vão estar ligadas a esse tema central. Então, vou aqui conectar uma publicação e eu quero conectar com essa, que é o tema central. Vou aqui conectar a publicação e vou e conecto com essa, que é o tema central. E aí eu vou formando, por exemplo, posso ir formando um mapa mental, colocando imagens, vídeos, aquelas possibilidades que a gente viu. Então, esse é o formato tela. Ok? Até agora, dúvidas? Tudo certo? Isso, tipo as notas adesivas, que são essas postagens que a gente vai colocando. E aí eu posso estar conectando. Ou então, legal, mas essa postagem também se conecta com essa. Então, eu vou conectar as duas. Vou aqui conectar e conecto com essa também. E aí vou criando caminhos, né? Entre as postagens. Ok? Outra opção, não gostei dessa. Vamos alterar formato. E aí, por exemplo, eu tenho o formato linha do tempo. Então, tá aqui a nossa linha do tempo. Então, por exemplo, suponha, vamos fazer uma biografia de um matemático, de um físico, de um químico, uma biografia de alguma coisa. Então, eu posso estar formando aqui, nesse formato linha do tempo. A primeira coisa que eu vou botar, vou editar aqui, botar aqui nascimento. Botar aqui o nascimento. Tal matemático. Depois vem infância difícil. Geralmente eles botam infância difícil. Teve uma infância difícil. Difícil. Aí aqui eu posso escolher, vou botar, vou adicionar o lugar que ele nasceu. Então, eu vou aqui no lugar. Vou botar aqui que ele nasceu lá na Itália. Pesquisar aqui algum lugar da Itália. Foi lá em Milão. Eu vou lá, ele dá aqui algumas opções. De Milão, por exemplo. Vou definir que foi bem aqui no centro aqui de Milão, salvar. E ele vai e anexa o local do nascimento. Posso colocar como foi a infância dele. Infância. E aí eu vou criando a minha linha do tempo. Com imagens, com textos, que eu preferi, né? Eu posso também até colocar, sei lá, trabalhar com algoritmo, passo a passo, faço algoritmo que permita calcular a média de 2 números. Então, o primeiro passo tem que vir aqui, segundo passo, terceiro passo, por aí vai. Ou até mesmo a resolução de uma questão. Como é que eu resolvo uma equação? Coloquem aqui os passos. Ou como é que funciona o sistema digestório desde o momento que eu mastigo alguma coisa. Façam isso no formato linha do tempo.
E Aí, nesse caso aí, seria bacana as fotos, né, professora? Porque pelo menos, eu acredito que eu sou bem mais velho do que você, no caso. A professora desenhava um negócio. Hoje não, hoje tem toda essa tecnologia, a mastigação, você passar as várias fases, né, nos órgãos, o que é que acontece. É muito rico, né, através de imagens, hoje a aula pode ser, né? Isto, pode sim. E aí depende do que o professor sugerir, ou pode deixar o aluno fluir aí a criatividade dele, eles em grupo, criem um mural para representar o sistema respiratório. Em linha do tempo, e aí eles iam fazendo. Esse que é o formato linha do tempo, certo? E aí pode ser usado quando a gente quer sequenciar, por exemplo, alguma coisa. Ou até mesmo colocar, sei lá, vou botar aqui os artigos que eu estou lendo, deixar nesse formato linha do tempo. E ele anexa PDF, né, como a gente viu o PDF, e aí era só colocar, que é nessa opção aqui, editar e fazer upload. Ele permite anexar PDFs, por exemplo. Alguém ia falar? E também, não gostei desse, então vamos aqui modificar, alterar formato. Aqui faltou o mapa, né? A gente não viu o mapa ainda. Então, a gente está aqui no mapa, e no mapa a gente pode ir inserindo marcadores a depender da atividade proposta. Marque aqui alguns países onde viveram grandes matemáticos, grandes físicos, a trajetória que ele fez, em que país ele visitou. Não, façam aqui a cultura de alguns países, marque aqui, coloquem gastronomia, ou listem 10 museus que estão espalhados pelo mundo, e aí com a ferramenta da localização, né? Eles podem estar localizando esses museus ao redor do mundo, por exemplo. Ok? Essa aqui é a ferramenta mapa. E aí eles podem, da mesma forma, estar botando fotos, vídeos, o que eles preferirem, com a opção aqui da postagem, né? E aqui insiro um lugar. Vamos lá para Museu do Louvre. E aí ele já dá aqui o Museu do Louvre, aqui marcado aqui de rosa, né? E eu posso estar colocando uma imagem, liste uma imagem que está no Museu do Louvre. Vou botar aqui. O sistema disponibiliza isso, professora? O próprio o formato de mapas, se eu colocar Louvre, ele já aponta onde é que está e já disponibiliza a imagem. Integrado com... Não, aí a imagem eu procuro, certo? Ele só insere a localização exata. Agora eu posso vir aqui e inserir uma imagem. Professor de arte, liste algumas obras que estão lá no Museu do Louvre. Mona Lisa, eu sei que a Mona Lisa está lá, por exemplo. Aí eu procuro aqui alguma imagem para representar a Mona Lisa e posso estar colocando, né? Ou então, bote a frente do museu. Tá aqui, a frente do museu é essa aqui. Essa série nova mentirosa, o Lupin aí, Lupin. E aí eu posso estar mapeando, dependendo do que for pedido, né? Mapear museu, sei lá, hospital, fazer um mapeamento onde você mora. Tem várias possibilidades. Então, tem também essa possibilidade aqui do mapa, né? Alguma dúvida, pergunta até agora? Tudo certo? E aí, clareou alguma ideia para vocês de como usar essa ferramenta em sala de aula? Com certeza, muito bacana isso aí, viu, professora Chiara? Eu que sou enganchado nessa parte de tecnologia, aprendi bastante aí. Assim, é claro que essas ferramentas, tudo é questão de prática, né? A gente só vai conseguir ganhar afinidade. Essas oficinas é para lhe mostrar que existe. O que é que você pode fazer? Agora aí depende da criatividade de cada um e
e você realmente colocar a mão na massa aí. Esse é que é o aprendizado de fato, né? Isso. E aí, ideias, você pode, por exemplo, como eu estava botando no chat, uma aula de cilindro, pedir para os alunos pegar imagens que lembrem cilindro, ou até mesmo bater com a câmera dele na foto da casa dele, com uma imagem de cilindro e postar lá, cilindro, esfera, prisma, cones, a depender do conteúdo que vá sendo dado, né? Ou até mesmo para introduzir sólidos geométricos, por exemplo. Também, como ele tem a questão do áudio, quem trabalha com questão de inglês, espanhol, pode pedir para os alunos irem também vendo essas possibilidades, né? A pessoa pode botar um áudio e pedir para o aluno associar uma foto que represente aquela palavra, aquele áudio que foi colocado, né? Certo? O que mais de possibilidade que vocês... Professora, Oi, a senhora Marcos. colocou aqui a frequência, desculpa, tá? A senhora colocou aqui a frequência e eu vi que a senhora está pedindo um link, né, a senhora está pedindo um link de um Padlet. Eu posso colocar um que eu já elaborei anteriormente, porque eu não elaborei agora, só os das minhas aulas passadas. Pode sim. E a frequência pode botar depois, você pode elaborar depois e preencher a frequência, que ela vai ficar aberta, certo? Tá certo, obrigado, professor. Precisa colocar agora, preencher a frequência agora, vocês já vão ter o link, depois é só preencher. Mais alguma dúvida? Pergunta sobre a ferramenta? Tudo certo? Assim, a minha dúvida é essa, que eu estou usando 2 notebooks. Um eu estava criando, aí como fazer para enviar a minha produção para o link onde foi solicitado? Pronto. Tu tá vendo que tem a opção aqui, ó, de compartilhar? Vi. É só compartilhar, aí compartilhar, copiar o link, aí cola lá o link. Certo, obrigada. Certo? Só copiar o link para a área lá de transferência. E aí, gostaram da ferramenta? Pois tentem usar, eu acho que os alunos vão gostar dessa interação, talvez seja muito novo também para eles, uma ferramenta que eles podem, além de interagir com o professor, interagir entre si, né, e conhecer também o colega. E aí é isso, e usem a criatividade de vocês para a construção desses murais, né? E com o tempo também vai aprendendo, é ferramenta nova, do mesmo jeito. Usei o Classroom, quando começou o Classroom, tava maior confusão, né? Ai, meu Deus, não vou conseguir mexer nisso. Mas agora, com a prática, vocês já estão todos experts, já podem dar uma oficina do Classroom. Mesmo jeito do Meet, com as ferramentas novas que a gente vai aprendendo, né? Aí já vai aplicar o Lucas. Então, vamos bater nossa foto, dá para salvar em PDF, em imagem. Mas só em saber que existe, que eu escutava falar de Padlet, rapaz, só em saber que já existe, já foi muito válido essas oficinas aí. E usar, então, nas nossas aulas vai ser maravilhoso. Vou tentar ingressar nesse século XXI. Muito bem. O Alfredo aí já sabe explicar o que é o Padlet. Sair dessa tecnologia só de banda de tijolo e parede, que praticamente os professores da minha época era a parede e um pedaço de tijolo para riscar na lousa. Eu vou bater aqui o print da nossa tela aqui, para botar depois no nosso Instagram. E aí vocês também podem estar agendando gratuitamente com a gente, se tiver alguma dúvida em alguma ferramenta, quiser a ferramenta no nosso projeto. Próxima quinta. O Canvas, que permite criar cartazes e também atividades
de diferentes disciplinas, certo? Então, até mais. Próxima quinta vai ser o quê, professora? Canvas, venha. Show de bola, beleza. Maravilha. Pois obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aí. Vai ser enviado o link para nós? Sim, a gente vai de novo disponibilizar a inscrição, né? E também a gente já tem um e-mail de vocês, a gente vai na agenda convidar novamente. Vai botar no grupo também, perto, quando começar a oficina. Tá certo, muito obrigada. De nada. Tchau, boa noite. Parabéns pelo ótimo trabalho.